E vamos então ao quadro Você Pergunta, e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Temos aqui já o irmão Silva, que nos ligou. E o irmão Silva, pastor Natanael, ele pergunta, porque o senhor fala bastante disso, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, primeiro céu, a atmosfera, o segundo céu, o espaço sideral, o terceiro céu, o paraíso. Então, o senhor já explicou aqui várias vezes. E ele pergunta onde que está na Bíblia esses termos aqui que o senhor utiliza bastante. E ainda, na sequência dessa pergunta, ele comenta aqui que tem um irmão, deve ser um irmão na fé, que casa hoje no civil. E só após um ano, daqui a um ano, ele irá casar no religioso. Então, ele pergunta se está correta essa posição aqui do irmão de casar hoje no civil, pela lei dos homens aqui no Brasil, e depois a cerimônia no religioso daqui a um ano. Pergunta se essa posição está correta, pastor Natanael, irmão Silva. Nós queremos responder ao nosso consulente, irmão Silva, a respeito dessa primeira pergunta, primeiro, segundo, terceiro céu, está no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 1 em diante. Paulo teve essa experiência, e para quem não sabe, essa experiência se deu no momento em que ele foi abandonado, seu corpo, pelos inimigos do Evangelho, que não admitiram que ele pudesse entrar na cidade de Damasco para combater o cristianismo, e lá, no caminho, ele se converte. A mensagem dele é diferente. Ele prega a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e aí criou antipatia dos moradores da cidade, que o apedrejaram e o abandonaram, julgando que ele estivesse morto. Nesse ínterim, chegaram os cristãos da cidade e trataram de Paulo, e assim nesse ínterim, ele teve essa visão que Deus lhe concedeu. E aí recobrou a saúde e continuou a sua missão para mais frente, conforme os outros livros da Bíblia. Mas ele diz assim, quer se esconder no anonimato. Por que ele quer se esconder no anonimato? Porque uma pessoa que passa por uma experiência de ir ao terceiro céu, de ver coisas que para nós seres humanos são quase que indescritíveis, é um privilégio muito grande. Não são todas as pessoas que passam por esta experiência. De modo que ele se esconde no anonimato para que não criasse um tipo de vanglória, ele próprio, pelo privilégio que havia tido. Vamos ler então o que está escrito. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei nesto, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então está aqui o reconhecimento de Paulo da grandeza de Deus, ele permitir ir ao terceiro céu e assim ele participar de algo fenomenal. E ele pensa, para que não se gloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Mas onde fica o primeiro céu? Já ouvimos que é o céu atmosférico. Quando olhamos para o céu anil, num dia de sol, nós dizemos, o céu está hoje uma beleza. Quando chove, com nuvens, já não temos essa condição de poder saber o que está acontecendo. E o segundo céu é o céu das estrelas, as constelações, como diz o escritor bíblico. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então aí só astronautas têm chegado e retornado aqui à Terra. Isso nós temos conhecimento já de algum tempo, mas por enquanto, apenas pessoas privilegiadas podem fazer essa viagem. E, por fim, o lugar dos santos de Deus. Não digo santos usando a palavra canonizados. Santos de Deus são aquelas pessoas que, durante a sua vida terrena, se distanciaram do pecado, porque a palavra santo significa separado, separado do mal, separado do erro, separado do pecado, para servir a Deus. E estas pessoas, então, um dia estarão neste lugar. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu a imaginação do coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo foi a este lugar, não teve palavras para descrever o que ele viu. E assim, nós temos esse conhecimento que o terceiro céu é onde está o trono de Deus, para o qual Jesus subiu no seu retorno ao céu, como diz Atos capítulo 1, versículos 5 ao 7. Até um certo ponto, os seguidores de Cristo puderam ver a sua imagem, sua figura. Depois que as nuvens cobriram, ele foi então diretamente para sentar-se à direita do Pai, como Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3 estabelece. E assim nós temos a explicação dessa mensagem. Em segundo lugar, um irmão casa hoje no civil e após um ano casa no religioso. Está certo? Ele está certo na primeira parte. Porque se ele casasse no religioso e não casasse no civil, ele viveria amasiado. Não tem legalidade um casamento que é feito apenas de comum acordo entre noivo e noiva, e não comparecem ao civil para legalizar, para dar validade ao governo desse casamento, porque a Bíblia ordena que oremos pelas autoridades constituídas, porque foram colocadas por Deus para a segurança da nação. Então, esse segundo ponto, não sei se há algum motivo pessoal, especial para esse tempo alongado, porque uma pessoa que vai ao cartório participar do civil, ela aproveita já para assistir também o religioso a um só tempo. Então, não posso opinar, mas o certo não seria isso. O certo depois do casamento civil é um casamento religioso, porque no caso de casamento religioso só tem uma colocação: a impetração de bênçãos sobre a nova forma de vida que se inicia para o casal, como marido e mulher,
querem a bênção de Deus para essa convivência, para os filhos que irão nascer, mas não considero esse período como normal e não sei a razão por que tão longe depois é que vai celebrar a cerimônia religiosa. Estão corretos na cerimônia civil. E o casamento também religioso é uma coisa, é um acontecimento muito simples, né, pastor? Não precisa ter vestido de noiva, nem convidados, nem festas, nem salgadinhos, nem bolos. Apenas ali uma bênção do pastor. A bênção é de Deus, claro, transmitida pelo pastor ao casal. Então, realmente é coisa que nada mais do que exige do que 10, 15 minutos. Então, não teria realmente motivo para tal situação, a não ser que queira que seja feito de uma maneira pomposa, né? Digamos assim. Mas continuamos aqui o programa, temos a pergunta de uma pessoa que não quer se identificar. Diz o seguinte: fui procurado por pessoa que perguntou minha opinião sobre a seita Testemunhas, olha, Testemunhas não é de Jeová não, é de Yehoshua. Alegou que pessoas desse movimento religioso estão visitando casas de crentes em Jesus e está pedindo ajuda. Então, ou seja, esse grupo Testemunhas de Yehoshua estão batendo aí nas portas e pedindo ajuda para os irmãos evangélicos. Então ele, preocupado com essa situação, pastor Natanael, ele pergunta o que pode informar o irmão a respeito disso. Bom, eu quero dizer que quem está pedindo ajuda é o irmão para ter noção de como falar quando encontrar pessoa desse grupo ou nas ocasiões que eles se utilizam, porque este grupo tem um modo especial. Eles vão à igreja como se fossem ouvintes da palavra de Deus, sentam-se como pessoas normais que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus e, de repente, já combinado com eles, um deles se levanta e pesquisa do pastor que está lá no púlpito se ele pode informar qual é o nome de Jesus em hebraico. Ora, uma pessoa apanhada de surpresa para dizer de forma, responder incontinente, como se pronuncia o nome de Jesus em hebraico, o pastor fica sem um dilema e não responde. Aí o grupo que está presente, todos se levantam a uma só voz e começam a fazer um tipo de algazarra na igreja, querendo mostrar erudição, e aí deixa a igreja, os membros da igreja em suspense, porque não aguardavam durante aquele culto essa manifestação. Então aí está um problema muito sério que se dá de chofre inesperadamente nas igrejas, e quando estas pessoas se levantarem para fazer a pergunta, procurar colocar diáconos ao lado e pedir incontinente que se retirem. E se quiserem depois conversar, depois então iremos conversar, mas não diante da igreja para fazer um tipo de barulho sem orientação do próprio pastor e sem o consentimento dele. Então aí está essa colocação. E nós fizemos um levantamento, quer dizer, eu conheço, já estudo o assunto há algum tempo, é por essa razão que eu estou dando essa orientação. E já pesquisei os seus materiais de propaganda, podendo informar que este movimento teve origem em 1987 em Curitiba, capital do Paraná, por Ivo Santos de Camargo, que é o fundador
não possui formação teológica acadêmica. A evidência disso está no fato de que o próprio nome da seita é grafado de modo incorreto. Escreve-se da seguinte maneira: eles querem escrever usando o hebraico, quando não sabe nem o português, é cair no ridículo. Então ele coloca que o nome de Jesus, que deve ser exclusivamente pronunciado, vou citar as letras para que os nossos ouvintes possam tomar conhecimento de como eles escrevem quando dizem: você pertence a que grupo? Eu sou das testemunhas de Yehoshua. Então escrevem o seguinte, em português: I, E, R, R, C, H, U, A. Yehoshua. Em português, a pronúncia é essa. Agora, como é que é grafado no hebraico? Aí nós temos uma colocação diferente. I, E, H, O, S, H, U, A. Então aí está. Esse H tem uma pronúncia sonora, Yehoshua. Também serve de complemento na parte final, que ali, se fosse no português correto, seria C e não S, porque não usamos o S antes de H. E ainda diz que estudou hebraico durante 2 anos. Esse cidadão que é o pastor afirma que seu movimento está do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Muito bem. Pergunta ainda o consulente. Não perguntei, pastor, mas eu queria saber qual é o mote principal de ele ter fundado essa seita, digamos assim. É como outras seitas, agregar pessoas que não conhecem, desculpe a colocação, mas não conhecem nem o português, vai falar em hebraico como se fosse pessoa estudiosa do alfabeto e tivesse conhecimentos profundos, porque nem como essa tentativa de acertar Yehoshua com H-O-S-U-A, não se escreve assim no hebraico. Então, a origem dessa seita afirma nunca ter pertencido, quer dizer, o fundador diz que nunca pertenceu a uma igreja evangélica, mas diz haver visitado algumas delas, diz que recebeu uma revelação de Deus sobre pronúncia exata do tetragrama, que as testemunhas de Jeová usam, I-H-W-H. É uma pronúncia, eu diria, num pleonasmo, impronunciável, para o português não tem maneira de pronunciar. Agora, para adaptar seu português, colocaram 3 letras do alfabeto, de vogais, sabendo mesmo que o hebraico não tem vogais. Então, como se diz, querer aparecer, dando uma ideia de que conhece o hebraico para se apresentar. Vamos ser pessoas simples, usar como está escrito na Bíblia. Pessoas que escreveram a Bíblia o fizeram com respeito. Como é que as testemunhas de Jeová, agora aproveitando o ensejo, colocaram no Novo Testamento, escrito em língua grega, 237 vezes a palavra Jeová nessa pronúncia, Yahvé, ou Jeová, sem base nenhuma, porque o nome que aparece no grego é Kyrios, que é Senhor, ou Theos no grego. Kyrios, Senhor, Theos no grego. Então, vamos seguir o que está correto dentro da língua que estamos utilizando.
E aí está uma situação que nós estamos prevenindo para você não cair no engodo dessa gente que vai querer visitar a sua igreja e vai querer falar, pedir oportunidade, não pedir oportunidade, surpreender os presentes, fazendo pergunta pública ao próprio pastor. Esse grupo não aceita a doutrina da Trindade, ensina o saberianismo modal. O que é? Significa que na divindade só existe uma pessoa, que é Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Isso aí chama-se modalismo. E nós não temos contato com o modalismo. Não é bíblico. Esse grupo, A Voz da Verdade, segue esse caminho modalista, mostrando que quando se fala que Jesus é o Pai, é porque ele tinha natureza divina. Quando se diz que Jesus é o Filho, porque ele adquiriu natureza humana. Quando se diz que Jesus é o Espírito Santo, é porque Jesus foi para o céu e o Espírito Santo ficou aqui. Então, tudo é um modo de uma pessoa única se vestir. É como uma pessoa que faz representações, tem 3 programas para ele, 3 apresentações. Uma ele se apresenta vestido de atinente àquele programa que ele vai fazer, vai lá no vestiário, troca, veste outro, apresenta-se como segundo posição diferente para um outro espetáculo, e assim, mas sempre a mesma pessoa. Está errado. Trindade indica a existência de um só Deus manifesto em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenhamos cuidado com esses grupos, porque são contrários. A atuação dele é mais junto às igrejas evangélicas, agindo como proselitistas, porque seitas trabalham nesse campo. Qualquer seita tem essa preocupação. Não evangelizar. São o que nós chamamos pescadores de aquário. Visitam as igrejas evangélicas como se fossem simpáticos a nós, mas o objetivo deles é outro: levar pessoas da própria igreja para o seu meio. E nesse particular, uma pessoa como eu, que convivo nesse ambiente, posso declarar com segurança, porque essa experiência já passei na minha vida e posso assim alertar as outras pessoas. Olha aqui que pergunta, pastor Natanael. Rafael, da Igreja de Cristo, ele fala aqui que ele estava desviado, ou seja, então eu entendo que ele era evangélico, se desviou. E ele fala que então, quando estava desviado, ele casou na Igreja Católica e também no civil. Deus aceitou o seu casamento? Bom, o seu casamento no civil é que atende o requisito da Bíblia Sagrada. Como nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, tenho lido frequentemente esse capítulo, que toda a família devia ler de vez em quando, porque determinados crentes da época escreveram para o apóstolo Paulo pedindo conselhos a respeito do casamento. E ele então responde da seguinte maneira: quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulheres. Mas por causa da prostituição, repito, noivo e noiva que antes do casamento têm relações sexuais estão cometendo prostituição. Porque a única maneira de legalizar o casamento é através do cartório civil. Quanto ao ato religioso, vamos respeitar cada igreja que tem o seu modo de realizá-lo, porque não implica em nada no seu conceito bíblico de legalidade. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Aí, agora sim, marido e mulher. O que Deus disse: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher,
e serão dois uma só carne. Agora, você sendo um cristão, sabendo dos seus deveres para com Deus, você não procurou, talvez, uma jovem que fosse crente como você, que tivesse os mesmos princípios de cristãos à luz da Bíblia Sagrada, porque este é o conselho da Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Por quê? Porque são pessoas que pensam diferentemente, o casal é união. Um puxa de um lado, o outro puxa de outro, e assim o casamento não é feliz. Agora, marido e mulher sendo da mesma religião, do mesmo ponto de vista de crença, aí há possibilidade de estabelecer um lar feliz.